Apresento a vocês Holocausto Brasileiro, a cidade dos loucos. Lutar contra o esquecimento é não deixar para trás o que ocorreu dentro do nosso país, é fazer parte da história e transformar o que era silêncio, sofrimento e angústia em palavras. É fazer memória novamente e retornar o nome, a história e identidade daquelas pessoas que estavam no manicômio. Por que o termo holocausto? Holocausto é uma palavra assim, em geral, que acaba soando como um exagero, quando aplicada a algo além do assassinato em massa dos judeus pelos nazistas na Segunda Guerra. Porém, nesse tema que nós estamos conversando, ele é muito importante, já que 60 mil pessoas morreram entre os muros da colônia. Em 1903, em Barbacena, Minas Gerais, dá início às atividades do Hospital Colônia. Ele recebia pacientes de todo o estado e foi apelidado como Cidade dos Loucos. Na época, Barbacena era considerado um lugar propício para o tratamento de doenças mentais, mas depois de uma iniciativa, com o tempo, o que era planejado para ser uma instituição médica tornou-se um matadouro. Pelo menos 60 mil pessoas perderam a vida numa trajetória de quase um século de desrespeito aos direitos humanos. Milhares de homens, mulheres e crianças passavam por lá. Morriam de fome, diarreia, tortura, eletrochoque e muito frio. Um desrespeito à humanidade. Todos os pacientes que entravam eram separados por sexo, idade e características físicas. 70% das pessoas que eram enviadas para o hospital não tinham diagnóstico de doença mental. Eram epiléticos, alcoolistas, homossexuais, negros, pobres, gente que se rebelava, gente que se tornava incômodo para alguém com maior poder. Eram meninas grávidas, violentadas e pessoas tímidas. E pelo menos 33 eram crianças. Como a colônia não tratava apenas pessoas da cidade, muitas vinham de fora, desembarcando de trem. Um trem que fazia viagens sem volta, conhecido como trem de doido. E o caminho da loucura, já que muitos não sabiam aonde estavam desembarcando. Nos períodos de maior lotação da colônia, 16 pessoas morriam a cada dia. Morriam de tudo e também de invisibilidade. Ao morrer, davam muito lucro. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, sem que ninguém se questionasse. Quando houve um excesso de cadáveres e o mercado escolheu, os corpos foram decompostos em ácido no pátio da colônia. Nada se perdia mais, exceto a vida. O hospital tinha capacidade de receber até 200 pessoas, mas chegou a receber até 5 mil. Para comportar tanta gente e abrir espaço, era necessário realizar trocas, e tirou camas e substituiu por capins. A desumanização se espalhava pelos 16 pavilhões. Notamos a falta de água encanada, alimentos, um saneamento básico que não tinham, bebiam água e se banhavam no esgoto a céu aberto. Com uma sucessão de maus tratos, frio e fome, muitos acabavam não resistindo. As condições precárias, as torturas, a superlotação, o abandono e a crueldade ressaltam em uma catástrofe anunciada. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede do município. Daniela Arbex trabalha há mais de 20 anos como repórter especial no jornal Tribuna de Minas e lançou juntamente com o livro um documentário contando a história da tragédia. O marco da história. O museu é uma atração não apenas para o meio acadêmico, mas para toda a comunidade. Isso porque ele mostra a história do antigo manicômio como exibição de equipamentos, fotografias, documentos e dados coletados e pesquisados em todo o estado. O foco atual é a abordagem do tratamento psiquiátrico que vem sendo desenvolvida com os pacientes. Isso proporciona abertura para as pessoas aceitarem melhor o que aconteceu dentro da nossa história.